Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos aqui para a nossa última aula, né, que nós vamos falar sobre insalubridade. É claro que é uma insalubridade que envolve substâncias químicas, produtos químicos e tal. Então, as condições insalubres elas são determinadas pela normativa 15 do falecido Ministério do Trabalho, né, que foi incorporado ao Ministério da Economia. Então, essa normativa ela continua sendo ativa, ela é legal, ela é utilizada, tá? Então, você considera operações insalubres as que se desenvolvem acima dos limites de tolerância previstos nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, né? Aqui também tem o 13 e o 14, né, que foram adicionados depois que esse texto aqui foi escrito, tá? Então, o limite de tolerância, ele é a concentração ou a intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Então, esse limite de tolerância, ele fala sobre a natureza, o tempo de exposição do agente, né? Isso pode ser um barulho, pode ser uma substância química, né? E por aí vai, tá? É, Caso você ceda esse limite de tolerância, a saúde do trabalhador ela pode estar em risco, né? Ela pode sofrer algum dano. Então é importante conhecer esses limites de tolerância quando você estiver trabalhando lá numa empresa, né, que lide com produtos químicos. A eliminação ou a neutralização da insalubridade, ela determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. Então, se você neutraliza aquela insalubridade, o adicional ele não precisa ser pago, tá? E aí a gente tem o seguinte, né? A eliminação ela ocorre com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e a utilização do equipamento de proteção individual. Caso você adote medidas que neutralizem essa insalubridade ou elimine ela, ou então você utilize o EPI, a condição de insalubridade ela é cessada, ela é removida, tá? Essa aqui são os anexos da normativa 15. Vai falar sobre ruído contínuo intermitente, ruído de impacto, exposição ao calor. Tem um anexo que foi revogado, radiações ionizantes. Trabalha sobre condições hiperbáricas, ou seja, alta pressão. Radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidade. A gente vai falar aqui no anexo 11, agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limites de tolerância, inspeção no local de trabalho. Aí tem o anexo 12, a gente vai falar do anexo 13, que fala de agentes químicos, e o anexo 13A, que é o benzeno, a gente tem também os agentes biológicos. Então a gente tem aqui esses anexos aqui que vão tratar sobre limites de tolerância, né, condições de trabalho, quais são os limites, né, de tolerância para dar trabalho de acordo com o agente, né, da insalubridade. Então a gente vai falar aqui do 11, do 13 e do 13A. A gente poderia também falar do 12, que fala de poeiras minerais, mas isso é assunto para outra pessoa melhor do que eu para explicar isso, talvez o professor de física, tá? Vamos falar do anexo 11 um pouquinho, tá? Antes, gente, essa normativa 15 ela tem muitos problemas de texto, tá? De coisa escrita e tal. Ela precisa urgentemente ela precisa urgentemente de uma atualização, tá? Mas ela é a nossa normativa que a gente trabalha, né? Sobre condições de insalubridade, tá? Então, o anexo 11 ele vai falar sobre agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limites de tolerância. Então, não necessariamente são produtos perigosos, mas são produtos que se tornam perigosos quando se ultrapassa esse limite de tolerância, tá? Então, assim, nas atividades, né, que os trabalhadores ficam expostos a agentes químicos, a insalubridade ela ocorrerá quando forem ultrapassados os limites constantes no quadro 1 desse anexo. Eu vou mostrar o quadro 1 já já. Todos os valores são válidos para absorção apenas por via respiratória.
Então, as absorções por outras vias, por exemplo, por ingestão daquele produto, não estão dentro aqui do nosso anexo 11, tá? E todos os valores fixados como asfixiante simples determinam que nos ambientes de trabalho, a concentração mínima de oxigênio deverá ser 18% em volume. Então, o quadro ele vai ter essas especificidades, tá? Tem mais especificidades. Na coluna valor teto estão assinalados os agentes químicos cujos limites de tolerância não podem ser ultrapassados em momento algum da jornada de trabalho. Então, se tiver escrito valor teto, esse limite ele não pode ser ultrapassado em momento algum, tá? Tem também a absorção pela pele, quando aquela substância ela também pode ser absorvida pela pele, e aí é necessário o uso de EPI, né, o uso de luvas ou aquela roupa, né, de proteção. A variação das concentrações através de métodos de amostragem instantânea, de leitura direta ou não, deverá ser feita por pelo menos em 10 amostragens para cada ponto ao nível respiratório do trabalhador, ou seja, na altura do nariz, né? Entre cada uma das amostragens deverá ter um intervalo de no mínimo 20 minutos. Então, você tem que ir medindo, né, o local de trabalho daquele trabalhador a cada 20 minutos, pelo menos 10 vezes, durante o processo, né, de trabalho, né, em que aquele trabalhador está exposto àquele agente químico inalável, né, que pode ser respirado. Então tem que ter essa medida, essa medição constante para que o seu trabalhador não corra um risco à saúde. Vamos falar do quadro 1. Então, o quadro 1, esse aqui, tá? Ele que é um recorte dele. Vocês vão ter acesso aí ao link da normativa, né? Como é que vocês vão acessar essa normativa no site lá da Secretaria de Trabalho e Previdência, tá? E aí tem aqui os limites de tolerância, a tabela dos limites de tolerância do anexo 11. Então temos aqui valor teto, nenhum desses aqui está marcado como valor teto, vamos dizer que seja marcado aqui o maisinho aqui na acetona, por exemplo. Então esses valores aqui eles nunca poderiam ser ultrapassados, nunca, né? Caso tivesse um maisinho aqui em algum lugar daqui. A absorção também pela pele tem um mais aqui no acetato de celulose, celulsolve, né? Ou seja, essa substância ela exige o uso de EPI, né? De luvas, de roupas especiais na hora de lidar com essa substância, tá? E aí tem aqui, né, o valor máximo do acetaldeído. Vamos olhar aqui para o acetaldeído, tá? Então, que grau de insalubridade a ser considerado? Valor máximo, 78 ppm ou 140 miligramas por metro cúbico. Essas unidades, elas são unidades diferentes, por isso que os números são diferentes. De acordo com a medida que você faça, você pode ter o valor em ppm ou em miligrama por metro cúbico. Então, esse aqui é o valor máximo, então nunca pode ser ultrapassado, tá? Que não pode ser ultrapassado, né? Então, aqui o acetato celulose, né? Ele vai ter esses valores aqui, que é o valor médio. Aqui é a substância que ela tem esse tracinho aqui, porque ela é um outro nome para o acetato de celulose, né? Repara aqui o erro de texto, tá vendo? Essa normativa tem um monte de erro de texto, assim, entendeu? Erro de ortografia. Então temos aqui, por exemplo, acetileno, asfixiante simples. Repara que tem um X no lugar do S. Né? Então, asfixiante simples, ou seja, se o trabalhador lida com acetileno, a concentração de oxigênio tem que ser, no mínimo, 18% em volume. Então, temos aqui os outros valores aqui. Essa tabela que ela continua, ela é uma tabela bastante extensa, né? Eu não vou me prolongar nela, vocês vão dar uma olhada lá no anexo 11 da normativa 15, para vocês verem as especificidades desses produtos, tá bom? Então, o outro anexo da normativa 15, né, que a gente vai tratar hoje, é o anexo 13, que vai falar de agentes químicos, né, considerados insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho.
Aqui estão excluídos os agentes químicos dos anexos 11 e 12, ou seja, a gente não está considerando aqui os agentes químicos inaláveis, nem as poeiras minerais, que o risco também é na inalação dessas poeiras, tá? Então, esse anexo ele vai classificar as atividades, né, em graus máximo, médio e mínimo. E cada um dos agentes vão possuir graus de insalubridade diferentes, né? Ele separa essas 10 aqui, né, esses 10 agentes aqui. No caso aqui, o arsênio, né, o carvão, o chumbo, o cromo, o fósforo, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, mercúrio, silicatos, substâncias cancerígenas e operações diversas. Então, que ele vai tratar de alguns agentes químicos, né, que vão possuir aí seus graus de insalubridade no trato, né. Um exemplo aqui, né, esse aqui é um pedaço da normativa, vai falar aqui, por exemplo, do carvão. Tem insalubridade de grau máximo, trabalho permanente em subsolo, operações de corte, furação, desmonte e tal. Insalubridade de grau médio, demais atividades permanentes no subsolo, operações de locomotivas, condutores, engatadores, bombeiros, madeireiros, etc. Insalubridade de grau mínimo, atividades permanentes em superfícies, como britadores, peneiras, classificadores, etc. Aí o chumbo aqui, ele vai ter outros graus de insalubridade, né? A fabricação de compostos de chumbo tem uma alta insalubridade, a fabricação de esmalte, verniz e tal tem uma solubilidade máxima, né? Caso, por exemplo, você não fabrique o esmalte, mas você aplique o esmalte em outra pessoa, essa insalubridade ela vai ser de grau mínimo. Então, a insalubridade ela vai depender da natureza da gente, do tempo de exposição, da forma como o trabalhador vai estar lidando com aquele agente químico e por aí vai. Então, essa normativa ela vai tratar desses diferentes aspectos, né, dos agentes químicos. Substâncias cancerígenas, né? Eu resolvi trazer isso aqui, né? Por um motivo que vocês já vão entender. Então aqui essa substância não deve ser permitida nenhuma exposição ao contato por qualquer via, né? O 4-aminodifenil, a benzidina, o beta-naftilamina e o 4-nitrodifenil, né? Então você não deve ser permitida nenhuma exposição ou contato por qualquer via a essa substância aqui, né? Então, ou seja, você tem que hermetizar o processo ou operação através dos melhores métodos praticáveis de engenharia, sendo que o trabalhador deve ser protegido adequadamente, podendo não permitir nenhum contato com carcinogênico. É... Sempre que o processo não for hermetizado, será um risco grave e iminente para o trabalhador. Então, essa substância aqui, né, não deve ser permitida nenhuma exposição ao contato. O que essas substâncias aqui elas têm em comum, pessoal? Todas elas possuem o anel benzênico, tá vendo? Então, o benzeno, né, ele é uma substância que ele é uma substância muito perigosa, muito tóxica, ela gera diversos problemas da saúde e por causa disso, ela vai ganhar um, um anexo especial só para ela, que é o anexo 13A. Né? O anexo 13A ele vai regulamentar ações, atribuições e procedimentos de prevenção da exposição ao benzeno. Então, o anexo 13 ele é específico para o benzeno, tá? Então, ele se aplica a todas as empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% ou mais de volume e por elas contratadas no que couber. Então, esse anexo ele vai tratar a todas as empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno. Então, qualquer contato com benzeno está regulamentado pelo anexo 13A, tá? A utilização do benzeno ela é proibida desde 97 para qualquer emprego, exceto nas indústrias e laboratórios que o produzem, o utilizem em processos de síntese química. Então, muitos produtos, né, medicamentos e tal, eles utilizam o benzeno, né, aquele papo de que é uma substância, o mal, o remédio, né, às vezes ele causa o mal, ele causa efeitos colaterais, né? Só que a gente tem que ver se o benefício é maior do que o dano, né, na hora de ingerir aquele medicamento.
o emprego em combustíveis derivados de petróleo e o emprego em trabalho de análise ou investigação realizados em laboratório, quando não for possível sua substituição. Então, o benzeno ele é comprovadamente cancerígeno e o uso dele é proibido, exceto nesses casos que estão aqui, tá? Então, se você trabalha numa indústria química que não produz benzeno, que não utiliza em síntese química, que não emprega combustíveis derivados de petróleo, que não emprega em trabalho de análise ou investigação, essa empresa ela está fora da normativa, está realizando uma atividade ilegal, tá? Então, o anexo 13A ele vai falar sobre as empresas que utilizam benzeno que não identificaram nas alíneas 3, né, deverão comprovar essa atividade na elaboração do programa de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, a PPP-OB. A pessoa deve cadastrar ela tem que se cadastrar no DSST, que é o Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho. E aí, caso ela tenha que utilizar o benzeno e não para aqueles casos, né, que a gente viu no slide anterior, elas têm que comprovar, né, essa inhavibilidade técnica ou econômica ao programa de prevenção, né, que está ligado ao Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, tá? O valor de referência tecnológica, o VRT, se refere à concentração de benzeno no ar, considerada exequível do ponto de vista técnico, né, definido no processo de negociação tripartite, né, entre a empresa e tal. Então, o VRT ele tem que ser considerado uma referência para os programas de melhoria contínua das condições de trabalho. Ele é obrigatório e não exclui o risco à saúde. Então, existe uma categoria de VRT, que é VRT-MPT, que corresponde à concentração média de benzeno no ar, ponderada pelo tempo, né, por uma jornada de 8 horas, obtida na zona de respiração dos trabalhadores, individualmente ou em grupos homogêneos de exposição. Vamos dizer que os trabalhadores que lidam com benzeno estão em um local que o benzeno ali presente no ar, ele está homogêneo, ele está distribuído de forma homogênea, então ali você pode medir naquela zona, tá? Então esse aqui que é o nosso anexo 13A, vocês deem uma olhada depois da normativa com calma, para lerem, né, para verem esses detalhes sobre a hora de lidar com esses produtos químicos, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal, tá? Foi um prazer estar com vocês. A gente vai se falando, qualquer dúvida podem entrar em contato, tá? Eu tô sempre disponível, tá? Mesmo depois, né, que acabar o curso e tudo mais. Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais.